Imagine aqui que alguém vai fazer uma audiência numa vara federal, aqui no Paraná, por exemplo. Vai fazer uma audiência na vara federal, como aconteceu uma vez. A pessoa foi participar da audiência e a pessoa estava um pouco doente. O técnico judiciário, muito gentil, levou uma cadeira para essa pessoa se sentar. Só que o piso era liso, a cadeira era de rodinha. A pessoa foi se sentar, a cadeira foi para trás, ela caiu no chão. Caiu feio. Inclusive, acabou machucando o ombro. Nesse caso, a pessoa que caiu e sofreu um dano vai ajuizar uma ação contra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Não. Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um órgão do Poder Judiciário da União. Vai ajuizar ação contra quem? Contra a União. Na mesma ideia, imagine que eu estou em Brasília, passeando por Brasília, quando o motorista do Senado, pessoal bem tranquilo lá, motorista do Senado, com um veículo oficial, passa com o carro por cima do meu pé. Eu vou ajuizar uma ação contra o Senado, o órgão do Poder Legislativo? Não, o Senado não tem personalidade jurídica. Eu vou ajuizar uma ação pedindo uma indenização contra a União. Em primeiro lugar, meus amigos, vamos analisar as autarquias. Então acompanhe aqui comigo no quadro, as características de uma autarquia. Uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Assim como a União. A União também é uma pessoa jurídica de direito público. Só que a União é uma pessoa política, tem atividade legislativa. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, mas desempenha uma atividade meramente administrativa. É uma pessoa administrativa. A grande questão aqui é a seguinte: se a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, basicamente você aplica ali o regime jurídico administrativo. Prerrogativas de um lado, restrições do outro. Agora, por que uma autarquia precisa das prerrogativas, da força que o Estado tem em suas mãos? Muito simples. Porque uma autarquia desempenha uma atividade típica, própria, uma atividade exclusiva de Estado. Uma atividade que não pode ser delegada a particulares. Então, uma autarquia desempenha uma atividade típica, exclusiva de Estado. E quando nós falamos a respeito disso, de uma atividade própria do poder público, nesse caso, nós lembramos até daquela frase de Eli Lopes Mireles: uma autarquia é a longa-manos do Estado, é um prolongamento do Estado, porque desempenha essa atividade típica e necessita das prerrogativas do regime jurídico administrativo. Normalmente, uma atividade típica ou exclusiva é aquela que está ligada ao chamado poder extroverso. Poder extroverso é a ideia de imperatividade. O Estado pode impor obrigações sem precisar da concordância da outra parte. Então, uma autarquia desempenha uma atividade típica ou exclusiva de Estado. Por exemplo, atividade normativa, atividade de fiscalização, poder de polícia, e assim por diante. Então, meus amigos, quando nós falamos aqui de exemplos de autarquias, nós temos o INSS, podemos colocar aqui o Banco Central, tanto atividade normativa como atividade de fiscalização. Nós temos também o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Quando nós falamos a respeito de autarquia, lembrem-se do seguinte: o fundamento constitucional da administração pública indireta é o artigo 37, inciso 19, aquele que diz: somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia. Então anotem o seguinte: a autarquia ela é criada por lei específica. O que é uma lei específica?
é uma lei ordinária que trata de um único assunto. Então, muito cuidado com esse ponto na prova. Se perguntarem eventualmente para vocês, pode uma lei criar uma autarquia e ao mesmo tempo disciplinar o direito de greve do servidor público civil? Você responde: isso não é possível, porque para criar uma autarquia é necessária uma lei específica, uma lei ordinária que trata só desse assunto. Um outro ponto muito importante aqui para o nosso estudo. Quando nós falamos aqui a respeito do artigo 37, inciso 19, eles cobram exatamente a letra da Constituição. E ali diz que a autarquia é criada diretamente pela lei. Mas atenção, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, elas são autorizadas por lei específica. O seu nascimento só irá ocorrer mais tarde, com o registro dos seus estatutos no órgão próprio para isso, no registro civil das pessoas jurídicas. A autarquia já é criada por lei específica. Vejam, meus amigos, então, como nós vimos, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Tem basicamente as mesmas características que a União. Mas, como eu disse, a União é uma pessoa política, a autarquia é uma pessoa administrativa. Então, por exemplo, nós vamos encontrar aqui para os servidores públicos um regime estatutário, também numa autarquia o regime é estatutário. Lá dentro nós vamos encontrar cargos públicos. Se nós falamos que a União possui bens públicos, claramente uma autarquia também possui bens públicos. Quando nós falamos dos prazos processuais, então normalmente contra a fazenda pública, nós temos prazos mais dilatados. Então, em relação tanto à União, como também em relação a uma autarquia, prazo em quádruplo para contestar, prazo em dobro para recorrer. Vamos analisar agora, meus amigos, fundações públicas. Fundações públicas, nós sabemos, também são pessoas jurídicas. Então, como se diz normalmente na doutrina, é um patrimônio personalizado, uma universalidade de bens que, ao você dar uma destinação, também confere personalidade jurídica. Agora, cuidado. Existe divergência na doutrina a respeito da natureza jurídica de uma fundação pública. Nós temos três correntes. Uma primeira corrente que diz: fundação pública é a mesma coisa que uma fundação privada. Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Essa não é das melhores. Segunda corrente diz: fundação pública é espécie de autarquia. Então, seria uma pessoa jurídica de direito público. Essa é melhor. Agora, nós sabemos que existe uma terceira corrente. Qual a natureza jurídica da fundação pública? Depende da lei específica que autorizar a sua instituição. Poderá ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Dica para vocês. No âmbito federal, todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. O problema é que no âmbito dos estados e dos municípios, sabe-se lá o que se passou na cabeça do legislador estadual, do legislador municipal. Agora veja, nós já sabemos que fundação pública é uma pessoa jurídica. Agora, qual seria a grande diferença entre uma fundação pública e uma autarquia, já que elas são tão parecidas? A grande diferença é a atividade desenvolvida. Porque enquanto uma autarquia desempenha uma atividade típica, exclusiva de Estado, uma atividade que não pode ser delegada a particulares, uma fundação pública desempenha uma atividade no âmbito social, uma atividade não exclusiva de Estado, uma atividade que pode ser desempenhada por particulares. Então, por exemplo de atividade no âmbito social: ensino, saúde, cultura, pesquisa científica, proteção ao meio ambiente e assim por diante, assistência social. Então vejam, são atividades que também acabam sendo desempenhadas por particulares.
Por isso que o grande exemplo que nós temos de fundações públicas são as universidades públicas. A Universidade de Brasília, por exemplo, é uma fundação pública, atividade no âmbito do ensino. Agora vamos analisar empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando perguntarem na prova sobre empresa pública e sociedade de economia mista, você deve lembrar o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado. Então, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. E daí surge aquela indagação. São pessoas jurídicas de direito privado? Sim. Então elas atuam em igualdade de condições com empresas privadas? Num primeiro momento, sim. Então acompanhe aqui comigo o raciocínio. Empresa pública e sociedade de economia mista, os seus contratos são de direito civil, de direito empresarial. Quando nós falamos dos empregados que atuam numa empresa pública e numa sociedade de economia mista, você lembra, nesse caso, que eles são empregados públicos, regidos basicamente pela CLT, pelo direito do trabalho. Então, quando perguntarem na prova qual a natureza jurídica de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, você responde: são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, lógico, não é totalmente de direito privado, porque, afinal de contas, elas fazem parte da administração pública. Então, nesse caso, existe a incidência de normas de direito público. Então, lembrem-se aqui do seguinte: empresa pública e sociedade de economia mista, os seus contratos são de direito civil, de direito empresarial. Mas, como diz o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, as regras gerais de licitação devem ser respeitadas. Nós temos aqui empregados públicos trabalhando aqui dentro. Mas você sabe, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Veja, meus amigos, nós estamos aqui analisando em conjunto empresa pública e sociedade de economia mista. O que nós sabemos por enquanto? São pessoas jurídicas de direito privado. E por que o Estado resolveu criar pessoas jurídicas de direito privado? Como diz o artigo 173 da Constituição Federal, às vezes o Estado tem que explorar a atividade econômica. Exploração da atividade econômica não é o habitat do Estado, não é a área natural em que ele atua. Já que o Estado terá que explorar a atividade econômica, tem que respeitar as regras do jogo. Vai descer do seu pedestal e atuar em igualdade de condições com empresas privadas. Não está, em regra, numa posição de superioridade. Claro isso, meus amigos? Muito bem. Então vejam, em que situações o Estado pode explorar uma atividade econômica? O fundamento para isso nós encontramos no próprio artigo 173 do texto constitucional. Ali diz: mediante empresa pública e sociedade de economia mista, o Estado poderá explorar a atividade econômica tendo como fundamento ou relevante interesse coletivo. Então anote aí: relevante interesse coletivo. Ou em virtude de imperativos de segurança nacional. Imperativos de segurança nacional. Ou um fundamento ou outro. Então lembre-se, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Inicialmente, elas só exploravam atividade econômica. Mas com o passar do tempo, muitas empresas públicas e sociedades de economia mista passaram a prestar serviços públicos.
Isso não é o ideal, mas lembre-se porque vai ser importante para o nosso estudo. Então, repetindo, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, ou prestam serviço público ou exploram atividade econômica. Vamos ver alguns exemplos famosos de empresa pública e sociedade de economia mista. Então, nesse caso, aqui no quadro, exemplo de empresa pública que presta serviço público, empresa de correios e telégrafos. Serviço postal é um exemplo clássico de serviço público. Exemplo de empresa pública que explora atividade econômica, Caixa Econômica Federal. Atividade bancária é exploração da atividade econômica. Exemplo de sociedade de economia mista que presta serviço público. Vou pegar um exemplo mais próximo aqui do estado do Paraná, que é a Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Geração e transmissão de energia elétrica. Só lembre-se, é uma sociedade de economia mista estadual. Então aqui a pessoa principal deve ser o estado do Paraná. É apenas um exemplo. Exemplo de sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Banco do Brasil, Petrobras. Exploração da atividade econômica. Em primeiro lugar, meus amigos, a primeira grande diferença que cai na prova é a forma admitida em direito, forma jurídica. Então vamos fazer aqui uma clara distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista. Primeira diferença. Uma empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito. Pode ser uma sociedade civil, uma sociedade empresária, uma limitada, uma SA, qualquer forma admitida em direito. Sociedade de economia mista, segundo o Decreto-Lei 200, só pode ser SA. Sociedade anônima, sociedade por ações. Segunda grande diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Composição do capital social. Quem manda naquela entidade? Uma empresa pública tem 100% do capital social nas mãos do poder público. Pode ser, por exemplo, 70% das ações nas mãos da União, 30% das ações, se for uma sociedade anônima, nas mãos do Estado do Paraná. Tudo bem, 100% das ações nas mãos do poder público. Às vezes você pode encontrar até uma empresa pública que é uma sociedade unipessoal, uma sociedade que tem um único sócio. Então imagine, é algo um pouco esquisito, mas você admite porque é uma empresa pública. 100% das ações nas mãos da União. Segundo a jurisprudência, vejam só, do Supremo Tribunal Federal, você pode admitir que uma sociedade de economia mista, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, tem a participação na composição do capital social de uma empresa pública. Isso é discutível, mas o Supremo Tribunal Federal acaba admitindo e cai na prova. Então, uma sociedade de economia mista, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, faz parte da administração pública. Então, ela pode ter participação na composição do capital social de uma empresa pública. Agora, sociedade de economia mista, como é que é a composição do capital social? Parte do capital é público, parte do capital é privado. Logicamente, o capital público deve prevalecer, porque a sociedade de economia mista é uma forma de intervenção direta do Estado na economia. Quando nós falamos aqui a respeito de empresa pública e sociedade de economia mista, essa é uma diferença que se destaca mais no âmbito federal, mas cai na prova, então vamos prestar atenção aqui. A terceira diferença diz o seguinte: diz respeito à competência dos juízes federais. Isso pode ser cobrado em processo civil, em direito constitucional e também em direito administrativo. Então, atenção, eles vão cobrar de vocês na prova o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal.
Lá diz o seguinte: regra geral, nas causas em que for parte. Regra geral. União Federal. Entidades autárquicas federais. E nós vamos englobar aqui as fundações públicas federais. E as empresas públicas federais, regra geral, as suas causas serão decididas pelos juízes federais. Notem, eu não mencionei Sociedade de Economia Mista Federal. Então, regra geral, as suas causas serão julgadas na Justiça Estadual. Juízes estaduais. Mesmo sendo uma sociedade de economia mista federal. É lógico, se estiver presente a União numa questão ao lado de uma sociedade de economia mista federal, a presença da União vai atrair aquela questão para a Justiça Federal. Agora, se isoladamente for, nesse caso, uma sociedade de economia mista federal, suas causas serão julgadas pelos juízes estaduais como se fosse uma empresa privada. Agências reguladoras no Brasil são autarquias em regime especial. Além do regime comum que qualquer autarquia possui, nós vamos ver que as agências reguladoras possuem um regime diferenciado, normalmente trazendo maior independência frente ao poder executivo. Então, observem comigo o seguinte: quando nós falamos aqui a respeito de agências reguladoras, elas são autarquias aqui no nosso país. Isso faz sentido pela atividade por elas desenvolvida. Porque observem o seguinte: uma autarquia desempenha uma atividade típica exclusiva de Estado. Uma agência reguladora, basicamente, acaba editando normas técnicas para disciplinar um determinado setor. E também desempenha uma atividade de fiscalização no cumprimento dessas notas técnicas. Então, nesse caso, quando nós falamos a respeito de agências reguladoras, elas desempenham também atividades típicas exclusivas, atividades próprias de Estado. Normalmente nós mencionamos a respeito das agências reguladoras que podem existir no âmbito federal, estadual ou municipal. As agências reguladoras acabam muitas vezes disciplinando um setor que se refere a serviço público ou não. Então, por exemplo, nós temos a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela cuida do setor que é um setor de serviço público, setor de energia elétrica. Nós temos a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Nós estamos aqui analisando um setor que também configura serviço público. Mas cuidado, nós temos a ANP, Agência Nacional de Petróleo, cuida de um setor, mas que não é necessariamente de serviço público. Finalmente, quando nós falamos a respeito de agências reguladoras, nós acrescentamos a característica de independência. Normalmente, as agências reguladoras têm uma independência relativa frente aos órgãos do Poder Executivo. E normalmente surge essa independência porque os seus dirigentes, presidentes e diretores têm um mandato fixo a cumprir. Então, apesar de serem nomeados, por exemplo, no âmbito federal, pelo presidente da República, após a aprovação do seu nome pelo Senado, estas pessoas, presidentes e diretores da agência reguladora, como têm um mandato a cumprir, não podem ser livremente exonerados pelo próprio presidente da República. É lógico que esta independência que nós vamos encontrar nas mãos de uma agência reguladora não permite muitas vezes que elas possam muitas vezes cometer alguns desatinos. Então, observem logicamente o seguinte: presidentes e diretores têm um mandato a cumprir, mas logicamente não é algo absoluto. Se cometerem, por exemplo, um ato de improbidade administrativa, ou se cometerem de repente algum tipo de infração,
é perfeitamente possível, mediante processo administrativo ou até mesmo mediante processo judicial, perderem a posição de dirigentes de uma agência reguladora. Aqui no Brasil, entenda o seguinte: a expressão agência executiva é uma qualificação jurídica, um título jurídico que você concede a uma autarquia ou fundação pública que já existe. Normalmente, esta autarquia ou fundação pública que recebeu o título de agência executiva acaba tendo maior autonomia gerencial, operacional, financeira perante as suas atividades. Então, normalmente, o grande interesse da autarquia ou fundação pública para conseguir o título de agência executiva é conseguir esta maior autonomia perante as restrições do regime jurídico administrativo. Para receber o título de agência executiva, normalmente nós vamos encontrar a necessidade de um decreto por parte do presidente da República no âmbito federal. Mas esse decreto só será expedido se a autarquia ou fundação pública preencher duas condições. Em primeiro lugar, celebrar um contrato de gestão com o poder público. E, em segundo lugar, estar passando ou já ter concluído um processo de reestruturação estratégica, buscando mais eficiência na sua área de atuação. Então vejam, nós temos aqui uma ideia diferente, que é a figura do contrato de gestão. Esse contrato de gestão, esta espécie de contrato de gestão que eu estou descrevendo aqui, para que uma autarquia ou fundação pública receba o título de agência executiva, esse contrato de gestão está previsto no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esse contrato de gestão, que confere o título de agência executiva para uma autarquia ou fundação pública que já existe, está previsto no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Como eu disse, sempre que você ouvir a expressão contrato de gestão, lembra na hora, é um controle de resultados. A autarquia, que agora detém o título de agência executiva, vai conseguir maior liberdade de atuação, maior autonomia orçamentária, mas em contrapartida deverá buscar metas mais ambiciosas do que o normal, deverá buscar melhores resultados. Historicamente, a primeira agência executiva que nós encontramos aqui no nosso país foi o Inmetro. Mas cuidado, contrato de gestão é por prazo determinado. Temos que ver se atualmente, por exemplo, o Inmetro acabou renovando ou não este contrato de gestão. Caso a agência executiva não alcance as suas metas, então, nesse caso, poderá perder a condição de agência executiva e voltará a ser uma autarquia ou fundação pública comum. Vale a pena nós analisarmos a Lei 11.107 de 2005, que trata de consórcios públicos. Então, muito cuidado com o seguinte: quando cobrarem de vocês numa prova o que significam os consórcios públicos, lembre na hora. Consórcio público é um acordo, um ajuste entre entidades federativas distintas para alcançar interesses comuns. Então, muito cuidado. É diferente de contrato, onde existem interesses contrapostos. Aqui nós vamos encontrar num consórcio público um acordo entre entidades federativas diferentes para alcançarem interesses comuns. Muita atenção com o seguinte: deste consórcio público, deste acordo, irá surgir uma pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica, se for de direito público, ela será denominada associação pública. Ou, deste acordo, poderá nascer uma pessoa jurídica de direito privado. E, nesse caso, não terá nome especial nenhum. Esta pessoa jurídica que nasce do consórcio público irá cuidar dos interesses comuns das entidades federativas aqui reunidas. Então, um exemplo bem simples. Vamos imaginar que o Estado do Paraná e os municípios da região metropolitana de Curitiba resolveram firmar um consórcio público. Então, observem entidades federativas distintas.
Quando firmou este consórcio público, nasceu, vamos imaginar, uma pessoa jurídica de direito público, uma associação pública. E esta pessoa jurídica irá cuidar do serviço de limpeza pública de todas as entidades federativas envolvidas.